Nessa aula vamos ver como o nível de enlace realiza o controle de acesso ao meio. Sempre que uma estação deseja transmitir, ela deve realizar o acesso ao meio físico. Este meio físico pode ser um cabo coaxial, um par trançado, uma fibra ótica, assim por diante. Então, esse acesso ao meio físico é controlado pelo nível de enlace. O nível de enlace especifica como uma estação identifica o momento adequado para realizar a transmissão. E existem dois tipos de acesso ao meio: o acesso ao meio ordenado e o acesso ao meio compartilhado. No acesso ao meio ordenado, cada nodo possui uma fatia de tempo para transmitir. Existe uma ordem de acesso ao meio. Isso significa que em uma rede de 10 estações, a estação 1 terá um momento para transmissão, depois passa para a estação 2, passa para a estação 3 e assim por diante. Como cada estação possui o seu momento de transmissão, não existem colisões. A colisão ocorre sempre que existem transmissões simultâneas em um meio compartilhado. Ou seja, nunca duas estações irão transmitir ao mesmo tempo. Como cada estação possui a sua fatia de tempo para transmissão, também é possível para uma estação identificar quanto tempo irá levar até que ela possa transmitir novamente. Imaginem que nesta rede de 10 computadores, o computador 1 possui sua fatia de tempo para transmissão, ele irá transmitir, e depois ele sabe que haverão 9 computadores que terão essa possibilidade de transmissão, e depois, então, ele terá novamente, o computador 1 terá novamente a possibilidade de transmitir. Isso significa que é possível ao computador 1 saber quanto tempo irá levar até ele poder transmitir novamente. Esse tempo é chamado de retardo máximo conhecido. E quando uma estação possui conhecimento do retardo máximo conhecido da rede, essa aplicação pode hospedar aplicações tempo real, que possuem requisitos temporais para garantia de confiabilidade da aplicação. Ou seja, uma estação que possui restrições temporais, que precisa fornecer uma resposta através da rede com um determinado limite de tempo, tem condições de identificar se conseguirá realizar essa transmissão dentro deste limite de tempo ou não. Caso ela não tenha condições de entregar a informação no tempo necessário, poderá apresentar então um alarme ou alguma coisa assim. Então, aplicações tempo real, elas tiram proveito de protocolos de acesso a meio ordenados. Existem algumas características nesse tipo de acesso que tornam a rede um pouco complexa. Por exemplo, quando a rede é inicializada, existe a necessidade de criar uma ordem de transmissão. Ou seja, a rede tem que identificar quantas estações existem e qual será a ordem de transmissão dessas estações. Também, ao inserir ou retirar estações da rede, é necessário refazer essa lista, essa ordem de transmissões. Além disso, existem situações de erros que devem ser tratadas pela rede. Por exemplo, uma estação que se comporta de maneira inadequada, transmitindo em momentos que não são o momento específico para a transmissão, ou seja, transmitido fora de sua fatia de tempo. Estações que são inseridas na rede e se comportam de maneira inadequada, e assim por diante. Então, a rede ela precisa possuir mecanismos capazes de detectar situações de erro e tratar essas situações. Um exemplo de protocolo de acesso ao meio que possui essas características, que é um protocolo de acesso ao meio ordenado, é o protocolo Token Ring. Foi padronizado pela I3E, no documento I3E 802.5. A topologia física das redes Token Ring é a topologia em anel. E eles possuem, como o próprio nome diz, a utilização de tokens. O que é um token? Um token é um quadro, é uma mensagem especial da rede que possibilita a estação que possui esse token, que recebe esse quadro especial, essa estação pode transmitir. Só essa estação pode transmitir. Só a estação que possui o token pode transmitir. Ao final da transmissão, essa estação vai passar o token adiante para que outra possa transmitir, criando então essa ordem de transmissão. Então, quem recebe um token chamado de token livre pode transmitir a mensagem. Então, como uma estação realiza a transmissão?
No primeiro momento, quando a estação possui dados a serem transmitidos, ela fica aguardando o recebimento de um token livre. Quando ela recebe essa mensagem, recebe o token livre, ela vai alterar o status do token para token ocupado. O token ocupado, como nós vamos ver, ele indica para as demais estações que uma mensagem será transmitida. Então vocês imaginem que ao receber um token livre, eu posso transmitir, ao receber um token ocupado, eu sei que atrás desse token vem uma mensagem. Então, a estação recebe o token livre, altera o token livre para token ocupado e transmite o token ocupado. Em sequência, ou seja, logo atrás desse token ocupado, ela vai transmitir o quadro de dados que ela deseja transmitir. Ao final do quadro de dados, ela transmite um novo token livre. A estação permanece agora aguardando na rede o token ocupado. Ao receber o token ocupado, ela sabe que a mensagem que ela mesma transmitiu está circulando no anel. Ela irá então retirar o token ocupado e retirar o quadro que ela mesma transmitiu. Vamos ver num desenho aqui como isso funciona. Então imaginem aqui que eu tenho essa rede em anel, as estações A, B, C e D, e a estação B deseja transmitir. A primeira coisa que ela faz então é aguardar o recebimento de um token livre. Em um momento então, surge esse token livre e ele é recebido pela estação B. A estação B converte o token livre em token ocupado, transmite o seu quadro de dados e insere um token livre logo após o quadro de dados. Toda essa informação, o token ocupado, os dados e o token livre, serão recebidos pela estação C. A estação C também deseja transmitir, mas o que ela recebe nesse momento? Ela recebe um token ocupado, então ela sabe que não é o momento ainda de transmissão. Então, ela verifica, ao receber o token ocupado, se os dados são destinados a ela. Se são destinados, realiza uma cópia dos quadros enviados por B. Se ela não é o destinatário desses dados, ela passa tudo adiante. Depois, ao final da transmissão do quadro de B, dos dados de B, ela identifica um token livre. Então, ela sabe que pode transmitir os dados logo em seguida, criando então essa sequência, ou seja, o token ocupado de B, os dados de B, o token ocupado de C, os dados de C e aqui um token livre logo em seguida. A estação D, então, vai identificar que é um token ocupado, vai olhar os dados de B, verificar se é para ela. Se for para ela, cria uma cópia. Se não for para ela, simplesmente ignora. De qualquer maneira, ela passa tudo adiante. Então, isso é importante. Independente se a máquina destino é a máquina D, ela vai passar adiante o quadro enviado por B. O quadro sempre circula por todo o anel. Quem retira o quadro enviado por B é a própria estação B. Então, a estação D vê o token ocupado, o quadro de B, o token ocupado, o quadro de C e um token livre. Então, se a estação D deseja transmitir, ela vai inserir a mensagem dela logo em seguida. B estava nesse momento aguardando o token ocupado, porque a mensagem que ela transmitiu vai circular por todo o anel. Ao identificar o token ocupado, ela vai remover o token ocupado e vai remover o quadro que ela mesma transmitiu, passando adiante o resto da mensagem. C realiza o mesmo procedimento, ou seja, remove o token ocupado que ele mesmo gerou, que a estação C gerou, retira os dados que C gerou e passa adiante, então, o próprio token livre. Esse tipo de rede foi muito utilizado na década de 90, especialmente numa variação chamada de FDDI. A FDDI ela utiliza também o esquema de tokens, só que ela utiliza em redes com anel duplo contendo duas direções opostas. Então, por que ela utiliza dois anéis? Se eu tenho dois anéis com direções opostas, imaginem que eu tenho aqui essas estações. Caso exista uma falha física nesse caminho, mesmo assim eu consigo atingir todas as estações através da utilização do meu anel duplo. Então, essa rede FDDI foi muito utilizada na década de 90 para a criação de backbones. Ela suporta longas distâncias
com canais de fibra, né, com meios de comunicação de fibra. Utiliza esses dois anéis, então, em direções de transmissão opostas. Tolerante a falhas no caso de rompimento de um segmento do anel. E também utiliza os tokens. O fato de utilizar um anel duplo faz, porém, que essa rede possua uma diferença em relação ao token ring, que é a estação destinatário remove os dados que são direcionados para ela. Então, os dados, ao contrário do token ring, em uma rede FDDI não circulam por todo o anel. Um outro protocolo de acesso ao meio ordenado é utilizado pelas redes Bluetooth. Bluetooth foi padronizado pela I3E no documento 802.15.1 e é uma rede do tipo WPAN, Wireless Personal Area Network. Possui um alcance limitado, normalmente se fala em alcances de 10 metros, apesar de existirem versões do Bluetooth com alcances diferentes, mas o princípio é a utilização de dispositivos com até 10 metros de distância. Utiliza a frequência de 2,4 GHz e um espalhamento espectral chamado de Frequency Hopping Split Spectrum. A organização básica do enlace é uma rede chamada de Piconet. Vamos ver como funciona esse Piconet. Só um detalhe aqui em relação ao Frequency Hopping. Como é que funciona o Frequency Hopping? O Frequency Hopping é uma técnica de espalhamento espectral onde um canal de frequência é dividido em diversos subcanais. E esses subcanais são utilizados um por um em fatias de tempo, realizando então uma sequência de saltos nesses canais. Ou seja, eu utilizo o canal 1 durante uma fatia de tempo, depois eu salto para o canal 20, utilizo uma fatia de tempo, depois para o canal 8, utilizo outra fatia de tempo. Então eu fico saltando entre os diferentes canais e utilizo um canal por vez numa determinada fatia de tempo. Isso possibilita que duas redes Bluetooth estejam sendo utilizadas no mesmo ambiente ao mesmo tempo, desde que essas redes utilizem saltos diferentes, utilizem subcanais diferentes. Nós vamos ver as técnicas de espalhamento espectral mais tarde, mas é importante vocês saberem que se utiliza então uma sequência de saltos nas redes Bluetooth. Por que é importante saber dessa sequência de saltos? Porque esses saltos vão ser definidos por um dispositivo especial na Piconet chamado de dispositivo master. Então, uma Piconet, ou seja, uma rede Bluetooth, ela é formada por até 8 dispositivos, sendo um dispositivo master e até 7 dispositivos chamados de escravos, slaves. O master realiza, então, a definição desses saltos do Frequency Hopping Split Spectrum, ele que define quais frequências os slaves vão utilizar, realiza também a sincronização do relógio, né, dos relógios entre todos os dispositivos da Piconet, para que eles possam, então, possuir um sincronismo de slots de tempo que vão utilizar. Isso significa, então, que em uma rede Bluetooth existe um elemento central. Este elemento central, o elemento master, define as regras de uso da rede. Toda comunicação sempre é entre slave e master, ou seja, se dois dispositivos slaves querem se comunicar, o dispositivo 1 envia para o master e o master repassa para o dispositivo 2. Não existe comunicação direta entre slaves. A conexão entre o dispositivo slave e o master é chamada de conexão física. Então, esses dois dispositivos eles criam um canal de comunicação, né? Esse canal de comunicação é chamado, então, de conexão física. Dentro de uma conexão física, existe uma conexão lógica. Essa conexão lógica pode ser de dois tipos, ACL e SCO. O que significa isso? Significa que a comunicação entre um slave e um master, ela pode seguir um dos dois modelos. Ou essa comunicação é tratada como ACL ou como SCO. Vamos ver agora o que é o ACL e o SCO. A ACL, ou Asynchronous Connection Less, é a transmissão de dados, ou seja, é uma comunicação assíncrona feita propícia para troca de dados entre dispositivos Bluetooth. Cada vez que um quadro é perdido numa conexão ACL, esse quadro será retransmitido. Ou seja, existem técnicas de controle de erros para uma conexão ACL.
A conexão SCO, Synchronous Connection Oriented, é uma transmissão com uma taxa constante de bits, normalmente utilizada para transmissão de áudio ou vídeo. Os quadros com erros são simplesmente descartados. Ou seja, se eu tenho lá uma rede Bluetooth e eu quero fazer o envio de uma foto de um celular para um computador utilizando Bluetooth, eu vou utilizar uma conexão ACL. Eu quero que todos os bits da foto sejam transmitidos, caso um quadro seja perdido, que esse quadro seja retransmitido. Então eu quero uma certa confiabilidade na minha conexão e eu não me importo muito com a velocidade dessa conexão. No sentido de perder tempo retransmitindo quadros não é um problema. A minha preocupação maior é que os dados sejam transmitidos de um lado para o outro. Em compensação, se eu estou utilizando um telefone celular e um fone de ouvido Bluetooth, que eu quero fazer uma ligação ou quero escutar uma música, essa conexão entre o celular e o fone de ouvido deve ser uma conexão com uma taxa constante de bits. Então, se eu perder por algum motivo um quadro durante essa comunicação, eu quero que esse quadro seja descartado e que o fluxo continue acontecendo. Então, eu me preocupo mais com o fluxo, com a taxa constante, a velocidade, a vazão constante de bits, essa é a minha preocupação maior, do que com todos os bits serem recebidos pelo destinatário. Então, sempre que eu tenho uma Piconet, eu tenho uma conexão entre slave e master, essa conexão vai optar por uma das duas políticas de conexão lógica. Ou vai ser uma conexão ACL, ou vai ser uma conexão SCO. Bom, mas como garantir esse tipo de conexão, principalmente a conexão SCO, quando eu tenho vários dispositivos e todos eles com a possibilidade de transmissão? Ou seja, se dois dispositivos transmitirem ao mesmo tempo, vai haver uma colisão e eu vou perder quadros. Então, como fazer para criar uma estrutura de acesso ao meio que seja organizada? No caso das redes Bluetooth, isso é feito pelo dispositivo master, ou seja, o dispositivo master cria uma lista de dispositivos slaves e ele, dispositivo master, realiza o que a gente chama de pooling, ou seja, o dispositivo master pergunta: slave 1, tem alguma coisa para transmitir? Se ele tem, deixa transmitir. Dispositivo 2, tem alguma coisa para transmitir? Então o master fica perguntando, dispositivo por dispositivo, qual deles deseja transmitir. E o master, sabendo de conexões SCO, pode dar prioridade para dispositivos que requerem taxas mais altas de vazão de dados. Ou seja, eu posso ter um dispositivo, o dispositivo 1 está transmitindo um vídeo que precisa de uma vazão de dados muito grande. O master pode perguntar: dispositivo 1 quer transmitir? Transmite. Dispositivo 2 quer transmitir? Volta. Dispositivo 1 transmite mais uma vez. Dispositivo 3. Dispositivo 1, dispositivo 4, dispositivo 1, dispositivo 5 e assim por diante. Então, o master pode controlar para que a vazão de dados de links lógicos SCO permaneçam sempre com a taxa constante de vazão. Aqui nós temos, então, alguns exemplos de Piconet, Então, há alguns dispositivos que podem ser conectados, formando, então, a Piconet. Piconet, um master e diversos slaves. Apesar de não usual, existe um arranjo em redes Bluetooth capaz de unir duas Piconets, formando então o que se chama de scatternet. Para se formar uma scatternet, ou seja, para ter uma rede Bluetooth com mais do que 8 dispositivos, eu preciso ter um dispositivo intermediário que pertença às duas redes. Esse dispositivo, então, vai ser responsável por funcionar como uma ponte entre as duas Piconets. Então, isso forma o que nós chamamos de scatternet. Não é usual, a gente não tem o hábito de criar esse tipo de estrutura e a grande maioria dos dispositivos não suporta fazer esse papel de ponte entre redes Piconet. Então, sempre que vocês verem uma rede Bluetooth, provavelmente será simplesmente uma Piconet.